Irmãos, como Ezequiel é o profeta dos atos dramáticos, eu dei uma sugestão para a companhia de teatro aqui da igreja bolar uma peça sobre a vida de Ezequiel e o seu ministério. E dei até a sugestão do título da obra, né? A peça seria intitulada assim: Fala, Ezequiel. Não tá bom, pastor Naval? Uma boa chamada para a gente aprender um pouco desse profeta maravilhoso, que eu recomendo que os irmãos leiam o livro e possam acompanhar as nossas escolas dominicais. Eu quero ler dois textos de Ezequiel. Primeiro no capítulo 6. Ezequiel, capítulo 6. Três versículos. Versículo 7, 10, o versículo 10 e o versículo 14. Verso 7: Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Verso 10: Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Verso 14: Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. E o outro texto está no capítulo 18 de Ezequiel, do verso 1 até o verso de número 4. Ezequiel 18, de 1 a 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E o verso de número 20, Ezequiel repete o mesmo princípio. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Que textos maravilhosos. Vamos orar? Deus eterno, nós te damos graças pela bênção deste dia, o dia do Senhor. Te damos graças pela bênção de poder estar na tua casa, com liberdade de prestar culto, te oferecer a nossa adoração, nossos louvores, aquela expressão da nossa alma que só o Senhor é digno de receber. E queremos te bendizer também pela bênção de ter a tua palavra, por este livro santo, maravilhoso, inspirado, inerrante, autoritativo, incomparável,
queremos te agradecer porque na tua sabedoria o Senhor decidiu inspirar homens no passado para que pudessem registrar o teu conselho e de uma forma plena, integral, o Senhor levantou esses homens para que pudessem registrar a tua revelação. E através dela, o Senhor tem usado para chamar pecadores das trevas para a tua maravilhosa luz. Mas o Senhor também tem abençoado aqueles que já fazem parte da tua família com os recados precisos, consoladores, estimulantes, às vezes exortativos do teu santo livro, para que possamos continuar caminhando seguros na direção da tua vontade e tendo o privilégio especialíssimo de cumprir o teu querer na nossa caminhada cristã, para termos aquela segurança dada pelo teu Espírito Santo de que o Senhor caminha conosco e o Senhor há de fazer assim, caminhando conosco até o final dos nossos dias, até a consumação dos séculos, como diz a tua palavra. Muito obrigado, pedimos que o Senhor abençoe o nosso coração e nesse momento de instrução, de meditação na tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreendê-la e achar lições que nos sejam úteis para a nossa caminhada segura neste mundo tão perturbado pelo pecado. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Irmãos, apesar de Ezequiel ser um livro difícil pelas razões que eu já apresentei para os irmãos no domingo anterior, olhando para o livro como um todo, não é difícil você compreender, entender, perceber, identificar as suas principais ênfases. E é só isso que eu quero ver nesta manhã com os irmãos. E eu, escrevendo a lição, me veio à mente a ideia de ser deliberadamente anacrônico. E eu escrevi aqui, de todos os profetas maiores, Ezequiel é o mais calvinista de todos. Isso porque você não vai ter nenhum dos profetas maiores, nem Isaías, nem Jeremias, nem Daniel, trabalhando com tanta profundidade e sendo tão rico na tentativa de mostrar para os seus leitores aquela combinação que aos nossos olhos parece ser algo que nós não conseguimos reconciliar da forma como gostaríamos, mas você vai ter no livro de Ezequiel o profeta tratando com uma riqueza extraordinária o tema da soberania de Deus, da forma mais espetacular que você possa imaginar, e você vai ter também o profeta ganhando, todos os outros no que diz respeito à doutrina da responsabilidade humana. Essas duas coisas, elas estão inseparavelmente ligadas na revelação bíblica, mas no livro de Ezequiel você tem essas duas coisas aparecendo de forma exuberante. E como calvinistas nós precisamos sustentar essas duas verdades em igual intensidade. Você não pode ir nem para um lado nem para o outro, E muitas vezes você não vai conseguir harmonizar essas duas verdades bíblicas da forma como você gostaria. Mas aí o problema não está nas verdades. O problema está em você ou em mim, não é? Nas nossas limitações.
Mas essas duas verdades, elas aparecem salientes em toda a Escritura e nós não podemos deixar de percebê-las, afirmá-las e professá-las com todo o nosso vigor. Pensando na soberania de Deus, à luz de tudo aquilo que Ezequiel nos apresenta no seu livro, a lição parece ser essa: o governador moral do mundo é também o Senhor da história. Nós temos um governador moral do mundo e ele está dirigindo todas as coisas que acontecem no palco da história para o cumprimento dos seus eternos propósitos. Essa formulação é agostiniana, né? É paulina. Aí você vai dizer também é calvinista, é verdade. Nós temos um governador moral na história e que ele está governando todos os acontecimentos para o cumprimento dos seus eternos propósitos. Isso você pode confirmar no livro de Ezequiel só olhando para o esboço daquilo que você tem nos 48 capítulos do livro que ele escreveu. Quando ele trata da vocação do profeta Ezequiel, você vai ver de forma exuberante a soberania de Deus aparecendo. Quando ele descreve o cativeiro de Judá, me reclamaram que eu pulei um slide na semana passada, parece que foi o slide do esboço. Você tem 4 grandes divisões no livro de Ezequiel. A primeira delas é a vocação do profeta que você tem nos 3 primeiros capítulos. Você tem traços da soberania divina ali. Você tem do capítulo 4 até o capítulo 24, que é a primeira metade do livro, você tem o profeta falando do castigo, do juízo, da disciplina que Deus vai aplicar sobre a casa de Davi, sobre o reino do sul, sobre Judá. Novamente você tem traços maravilhosos da soberania divina. Você vai ver do capítulo 25 até o capítulo 32, mas talvez você pense assim, bem, soberania de Deus tem a ver só com a igreja. Não, não tem a ver só com aqueles que são salvos. A soberania de Deus, ela é exibida de forma exuberante também em relação aos ímpios. Os ímpios pensam que eles estão fazendo tudo aquilo que, todo esse estrago que eles fazem no mundo, e eles pensam que Deus não está vendo. Está vendo, e ele vai punir as nações pagãs que desafiam a sua santidade. Isso você tem uma prova, que essa era uma pergunta muito contundente nos dias de Ezequiel. Ora, se a nação da aliança está sendo punida por causa dos seus pecados, e os pagãos, vai ficar por isso mesmo com os pagãos? Porque eles não fazem parte da família de Deus? Nada disso. O profeta Ezequiel vai gastar do capítulo 25 até o capítulo 32, tratando das principais nações que formavam o palco do mundo daquela época, dizendo que Deus vai punir também de forma exemplar os pagãos. Não vai tratar com rigor apenas a casa de Davi. E nós aprendemos, irmãos, que essa é uma coisa que nós precisamos sustentar. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Ele não tem 2 varas. Sim. Jonas. A pregação de Nínive, né? De Jonas. Daniel, na Babilônia. E você vai ver também em muitas e muitas outras situações, Deus levantando pessoas para pregar. A questão é a seguinte: essas nações tiveram informações de que Deus iria castigá-las? Sim. Os principais impérios do mundo antigo tiveram notícias a respeito do Deus único e verdadeiro. Jonas pregou em Nínive, você vai ter Daniel pregando na Babilônia. E com relação ao futuro da história, você vai ver do capítulo 33 até o capítulo 38, o profeta tratando das promessas de restauração da igreja. Irmãos, olhando para esse esboço do livro,
você vai ver como é que Deus age de forma soberana. Olhe lá, tenha em mente o esboço do livro, tratando da vocação do profeta Ezequiel, nos 3 primeiros capítulos. Ele muda. Deus é soberano para mudar as aspirações pessoais, hereditárias, para outros planos infinitamente melhores. Ezequiel nasceu numa família sacerdotal, alimentou durante toda a sua juventude um dia ministrar no templo como sacerdote. E já imaginou aos 25 anos todo esse plano que ele alimentou durante a sua vida, e principalmente porque ele nasceu e foi criado, a sua infância e a sua adolescência foi num período do maior reavivamento da história da monarquia. Já imaginou quanta aspiração no coração desse jovem de poder ministrar no templo do Senhor como sacerdote? E tudo naufragar aos 25 anos? Era melhor morrer, não é? Mas Deus disse para ele: eu tenho planos melhores para você. Mas que coisa, mas como é que pode ser um plano melhor do que sacerdote na casa do Senhor? Eu tenho plano para você ser profeta, radicalmente diferente. Deus é soberano para mudar a história. A aspiração pessoal mais legítima que você possa imaginar. Irmãos, ele disciplina a casa de Davi, que estava animada por sentimentos impróprios de inviolabilidade, tão exemplarmente para que as suas promessas sejam ressignificadas. Você já imaginou? O cativeiro, que foi o remédio mais amargo que Deus estabeleceu na lei de Moisés, ia fazer com que a própria família de Deus, através desse sofrimento, pudesse dar um novo significado para as promessas que Deus tinha indicado para serem cumpridas na nação. Irmãos, fazer revisões nas nossas compreensões espirituais através do sofrimento, só a soberania de Deus. Irmãos, ele não permite, terceira parte do livro, ele não permite que os incrédulos fiquem sem punição. E qual é a explicação disso tudo? Porque na qualidade de soberano, ele não pode permitir que o seu nome seja blasfemado entre os gentios. É o que nós aprendemos na Bíblia. Ele vai punir as nações. E todos os detalhes a respeito das promessas messiânicas e da consumação escatológica na história já se cumpriram, ou estão se cumprindo. E como Deus é soberano e tem as rédeas da história nas suas mãos, esse cumprimento tem acontecido de forma absoluta. Não tem escorregado nenhum i, nenhum tio na forma de Deus cumprir os seus eternos propósitos. Irmãos, não há nenhum incidente, nem o mais trágico que possa acontecer na história, como se deu no Antigo Testamento, na queda de Jerusalém, em 586, que possa alterar o curso da sua vontade, possa alterar o cumprimento dos planos que ele estabeleceu de redenção e de consumação do seu eterno plano de salvação. Nenhum acontecimento, o mais trágico, pode alterar o curso da sua vontade. Ezequiel é uma das mais vigorosas expressões que nós temos no Antigo Testamento sobre aquilo que nós, na teologia, chamamos de teísmo. Ezequiel parece ser o livro que mais nos ensina sobre isso nas Escrituras. Yahvé está presente no mundo.
Ele não criou esse universo e se ausentou dele. Isso é deísmo, com D de dado. Teísmo, com T de tatu, diz que o Criador de todas as coisas, ele está presente no mundo, no meio da sua criação. Mas ele poderia estar presente e passivo. O teísmo diz não. O governador moral, o Criador de todas as coisas, ele está presente e ativo. E está administrando as suas bênçãos para aqueles que são obedientes, está administrando também os seus castigos para aqueles que ousam desafiar a sua vontade. Portanto, ele está controlando como soberano e rei absoluto da criação todas as coisas para que a sua vontade seja finalmente cumprida. Preste atenção, quando nós pensamos em teísmo, escreva nos seus anais de sabedoria. Não há sortes. Na vida não há sortes. Não há também acasos. Né? Mas presta, isso é um lado. Acasos, sortes. Mas talvez você possa pensar bem, não tem. Tudo está decidido. Não. Do ponto de vista divino, nós não podemos defender também um determinismo cego, um fatalismo. E aí é que reside a dificuldade de nós harmonizarmos essas duas coisas. Nós precisamos compreender, de um lado, a soberania divina e, ao mesmo tempo, a responsabilidade humana, para que a gente não caia naquela história, que eu não sei se é verdadeira, mas eu vou repetir aqui. É da menina que não queria trabalhar, nem estudar mais. Não queria mais estudar. E aí os pais pressionaram a menina. E ela disse, mas para que eu vou estudar? Se a Bíblia diz que Jesus está voltando. Não é? Nós vamos trabalhar, estudar. Ainda que nós tivéssemos a certeza de que Cristo iria voltar amanhã. Perguntaram para um grande evangelista o que é que ele iria fazer se ele soubesse que Jesus iria voltar à noite. Ele disse, olha, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo agora. Porque eu estou empenhado no limite da minha responsabilidade, fazendo aquilo que me compete fazer. Não existe, portanto, sorte nem acaso, mas não existe também determinismo cego, fatalismo. Ele não pode ser surpreendido por nada em virtude da sua onisciência. Deus não é pego de surpresa. Nem a queda pegou Deus de surpresa. E ele não pode ser frustrado em coisa alguma, porque ele é onipotente. Não existe essa ideia de que Deus não conseguiu fazer alguma coisa porque lhe faltou poder. Isso é antibíblico. Não falta a Deus poder algum. Cabem aqui, portanto, 2 destaques para confirmar tudo isso que eu falei. Onde estão as provas? Vamos lá. Primeira delas, apesar de todas as suas percepções que Ezequiel tinha, por obrigação, por ser um sacerdote, a respeito da santidade de Deus, não foi essa a sua principal ênfase no que diz respeito aos atributos de Deus. Ezequiel foi profundamente impactado por outro traço da natureza divina que aponta mais fortemente para esse assunto da soberania de Deus, que é a sua glória. Olha que coisa interessante. Semelhantemente a João,
que teve aquela visão gloriosa na ilha de Patmos, ele viu Yahvé entronizado. Parece que João copia Ezequiel. Claro que não é uma cópia, é revelação. Mas Ezequiel foi impactado pela visão que ele teve do carro da glória de Yahvé entronizado, quando ele foi chamado para ser profeta. Abra lá em Ezequiel capítulo 1. Veja do verso 26 até o verso de número 28. O carro de Yahvé, um carro glorioso, carregando, velozmente o trono daquele que é o governador moral do mundo, o Senhor da história. Walter Kaiser Jr., ele diz, olha, tudo isto era pontuado com o pipocar de raios, o estrondear de trovão e um arco-íris de cores cercando a cena inteira. Obviamente, a figura central que estava voando velozmente nesse carro glorioso, com alguém entronizado, esse personagem que aparece na visão não é outra pessoa, senão aquele que estava chamando o profeta para o ofício, e que era o Deus de Israel, Yahvé, que estava se revelando a ele. Uma personagem que impunha respeito, cuja aparência, igualmente na visão que foi dada a João, irradiava fogo e brilho. É o comentário desse teólogo. Irmãos, o conceito de glória, preste atenção nisso. O conceito de glória no Antigo Testamento está associado às seguintes coisas: a esplendor, a reputação, a dignidade e a honra. Você vai pegar um dicionário de teologia do Antigo Testamento e você vai ver lá no verbete glória no Antigo Testamento sendo associadas a essas coisas. E quando essas realidades são aplicadas a Deus, esplendor, reputação, dignidade, honra, obviamente você tem esses conceitos ganhando uma expressão num grau absoluto. Deus tem esplendor supremo, tem uma reputação inigualável, incomparável, uma dignidade absoluta, uma honra sem concorrente. Você pode ver isso. E poucos homens, preste atenção nisso, irmãos, poucos homens no cativeiro precisavam ser impactados tão profundamente com essa realidade da glória de Deus quanto Ezequiel. Por muitas e muitas razões. Não apenas por causa da sua frustração, da sua ida ao cativeiro jovem, do golpe que ele recebeu com relação às suas aspirações sacerdotais, de ter que viver num campo de refugiados e também pelo fato dele ter sido chamado para o exercício de um ofício naquelas circunstâncias muito difíceis. Ele precisava ser impactado pela glória de Deus. Irmãos, a Babilônia, preste atenção nisso, era absurdamente esplendorosa. Nós não fazemos ideia, era mais do que a Nova York de hoje. Extremamente sedutora, com todos os seus brilhos e seus encantos. A sua reputação
havia se elevado de forma imensurável, porque a Babilônia havia subjugado nada menos do que a Síria e ao Egito, numa só tacada. Você já imaginou as duas superpotências do mundo agora vão ser subjugadas por um terceiro poder emergente, a Babilônia. E isso elevou a gente pode dizer, a reputação da Babilônia desmedidamente. Os seus governantes, basta ler a história de Nabucodonosor no livro de Daniel, eles flertavam compreensivelmente com a onipotência. Nabucodonosor pensava ser um deus, bem como alimentavam um orgulho desmedido em virtude do protagonismo mundial que exerciam. Irmãos, esse era o pano de fundo, no meio do qual Ezequiel foi chamado para ser profeta. E preste atenção nisso, o profeta do Antigo Testamento era essencialmente um intérprete. Muita gente pensa que profeta no Antigo Testamento era aquele que adivinhava o futuro. Essa não é a principal marca do profeta do Antigo Testamento. Ele é essencialmente um intérprete da realidade, aplicando o que sabia da natureza de Deus e das leis de Deus às condições sociais, políticas e religiosas dos seus dias. É o que diz Taylor no seu comentário. Irmãos, portanto, nada mais importante para aquele jovem de 30 anos. Ele foi para o cativeiro aos 25, aos 30 ele foi chamado para ser profeta. Nada mais importante para aquele jovem ser impactado de que Yahvé e tudo o que associava ao seu glorioso nome era mais esplendoroso, mais digno, mais honrado e tinha mais reputação do que tudo aquilo que podia ser encontrado na Babilônia. Diante da glória de Yahvé, preste atenção nisso, o mundo daqueles dias não passava de um lixo a ser conscientemente desprezado. Ele precisava ser impactado pela glória de Yahvé? Claro. Essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo, colega de seminário, olha lá, mais de 30 anos. Ele achou meu contato, entrou em contato, passei a conversar com ele, e ele dizendo que os filhos estavam fora do Evangelho, tinham sido criados no Evangelho. Estavam fora. E ele diz assim, eles abandonaram o Evangelho porque entraram na faculdade. Não, errado. Não foi porque entraram na faculdade. Isso aí nós já mapeamos. Não foi a faculdade. Foi porque ele se encantou com conhecimento. Ele poderia se encantar com dinheiro, poderia se encantar com poder, né? Poderia se encantar com prazer, com qualquer outra coisa que o mundo pode oferecer. Mas Jesus Cristo é infinitamente mais glorioso do que todas essas coisas juntas. Irmãos, quem troca Jesus Cristo por essas migalhas desse mundo, por essas tolices do mundo, esse brilho efêmero desse mundo,
Eu não vou usar, senão a leva vai me chamar a atenção, né? Mas você diz, olha, esse camarada você já sabe o que é, né? É um grande tolo. Você vai chegar com uma pessoa e vai dizer assim, olha, você trocou Jesus Cristo por meia dúzia de alfarrobas? Essas migalhas do mundo? Você é um tolo, insensato. E Ezequiel precisava ser confrontado com a glória de Yahvé, para que ele olhasse para toda a Babilônia com todo o seu esplendor e pudesse dizer assim, olha, eu te desprezo, e conscientemente eu te desprezo, porque eu conheço algo infinitamente mais valioso do que tudo isso aí, que nas mãos do diabo tem servido para enganar as pessoas. Irmãos, como Ezequiel precisava ser impactado por isso? A glória de Yahvé era infinitamente superior do que tudo aquilo que ele havia encontrado naquele ambiente encantador da Babilônia. Mas, irmãos, uma segunda razão, porque o livro de Ezequiel é o que mais destaca a soberania de Deus dentre os profetas maiores. Não porque ele trata de forma tão extraordinária da glória de Yahvé, mas porque há uma expressão marcante da soberania divina que acentua todo o livro. Você já imaginou o camarada está escrevendo uma obra e a cada momento da sua escrita ele coloca um acento, ele repete uma frase, uma expressão. E é isso que Ezequiel faz ao escrever o seu livro. Ele repete quase que exaustivamente isso que você tem no capítulo 6. Por isso que eu li o verso 7, 10 e 14 do capítulo 6. Porque nesses versículos aparece, e saberão que eu sou o Senhor. Você sabe quantas vezes essa expressão aparece no livro? Não vou pedir para você chutar, porque não dá para reconhecer o que você fala com máscara, né? Não é? Mas olha lá como é chocante. 90 vezes no livro de Ezequiel aparece essa expressão. E saberão que eu sou o Senhor. É muito. Mas por que tantas vezes? E alguns comentaristas dizem, olha, ele é até enfadonho. Nessa repetição exaustiva, como se tudo aquilo que Deus fizesse fosse para demonstrar que Ele é o soberano, o governador moral do mundo, o Senhor da história. Irmãos, a repetição dessa expressão, diz um comentarista, cerca de 90 vezes, é um lembrete, e ele diz, eu achei interessante essa expressão, pouco sutil, não tem nada de sutileza. É um lembrete mesmo, para que se preste atenção, né? Bem marcante, da certeza do juízo e da eficácia do soberano Yahvé em fazer o que ele falou, em cumprir o que ele disse. E ele vai cumprir, né, a despeito de todas as circunstâncias que possam parecer contrárias. Obviamente, essa demonstração de autoridade, irmão, se mostraria relevante, não apenas para os incrédulos israelitas, e para os pagãos. Você pode dizer assim, bem, mas o Ezequiel está repetindo essa expressão 90 vezes no seu livro, apenas para advertir aqueles israelitas incrédulos e os pagãos que eram desobedientes à lei de Deus. Não. Servia principalmente, preste atenção, para o remanescente fiel, cujos ouvidos seriam profundamente consolados com essas palavras. Mais do que os incrédulos, do que os pagãos, os crentes precisavam ouvir isso.
tudo o que ele fez na história, todos os seus atos poderosos no presente e as exibições magníficas da sua glória por vir, na linguagem de Ezequiel, atestavam quem Deus é. Na linguagem de A.W. Pink, uma das maiores verdades que o mundo dos nossos dias precisa ouvir é que Deus continua no seu trono, governando o curso da história para o cumprimento dos seus propósitos. Essa é a apresentação que você tem no livro Deus é Soberano. Portanto, mostram, atestam o que ele é e o que ele fez em todos os lugares, de forma que todos os homens lhe confessarão a sua incomparabilidade. E mais do que isso, irmãos, o governador moral do mundo, o Senhor da história, ele é singular. Na sua soberania, ele não disputa com ninguém. Então, essa história de que existem duas forças rivais de igual poder, que se degladiam, disputando a vida dos homens, esse dualismo não existe. Não existe. Existe apenas uma força suprema, poderosa, apenas um soberano. E ele não tem rivais. Ele não disputa o seu senhorio com ninguém. Ele é singular. Irmãos, apesar de toda a catástrofe que havia se abatido sobre Jerusalém, destruindo a cidade santa em 586, Ezequiel foi consolado com a verdade que o Yahvé, que havia disciplinado o seu próprio povo, ele continuava assentado no seu trono. Mas que coisa maravilhosa, né? A glória do mundo não tem concorrência com a glória de Yahvé. E nenhum poder temporal concorre com a soberania daquele que é o governador da história, soberano sobre os reis da terra, né? E basta você lembrar do capítulo 4 de Daniel. Aquele que flertava com a onipotência foi comer grama, né? Nabucodonosor. E teve que reconhecer que havia alguém infinitamente maior do que ele, assentado no trono do universo, que era o Deus de Israel, o Yahvé, né? E a gente só pode se alegrar porque nós vamos encontrar Nabucodonosor no céu. Se converteu, né? É o que você tem no livro lá de Daniel. Irmãos, a outra realidade que nos convém enfatizar é sobre a responsabilidade humana. E o livro de Ezequiel como um todo nos ensina o seguinte: a responsabilidade pessoal é intransferível, mas ela é determinante. E isso você aplica tanto para aqueles que são crentes como para aqueles que são descrentes. Essa realidade ela é válida para quem já está na fé e para quem ainda não abraçou a fé. E claro que esse é um tema clássico do profeta. Nenhum profeta maior trata deste assunto com mais rigor, com mais profundidade, com mais precisão, irmãos, com mais ilustrações tão importantes e relevantes para os nossos dias do que Ezequiel. Basta você abrir o capítulo 18, eu peço que você acompanhe aí no capítulo 18 do livro de Ezequiel. Irmãos, a Bíblia de Genebra diz o seguinte: mesmo que a culpa tenha sempre uma dimensão corporativa, Ezequiel, mais do que qualquer dos profetas anteriores ou contemporâneos seus,
enfatizou as consequências individuais da desobediência e da transgressão. É o que nós temos na introdução ao livro. Ezequiel enuncia o princípio bíblico da responsabilidade pessoal com uma fórmula curta, mas reconhecidamente contundente. A alma que pecar, essa morrerá. É o que você tem no capítulo 18. E é uma expressão que se repete, por isso que eu li o verso 4 e li o verso 20. Agora preste atenção, ele não é o inventor da religião individual. O protestante entre os profetas, ele não é alguém que descobriu a pólvora numa realidade antes dele, como se tudo fosse corporativo, antes da revelação que ele havia recebido. Não. A responsabilidade pessoal, ela já é ensinada desde a lei. Deuteronômio capítulo 24, verso 16, você tem isso. E preste atenção, nós temos uma das mais extraordinárias ilustrações contra a maldição hereditária e contra a bênção hereditária também. Na Bíblia. Tem gente que ainda tem dúvidas sobre maldição hereditária, bênção hereditária. Nós temos uma ilustração arrasadora nas Escrituras. Que ilustração é essa? A história da monarquia dos reis de Israel. Irmãos, você tem reis extraordinariamente piedosos, com filhos indescritivelmente ímpios. Você tem reis perversos como você não consegue descrever. E esses reis perversos tiveram filhos crentes que você fica assombrado da piedade dos mesmos. Se houvesse maldição hereditária ou bênção hereditária, nós não teríamos esse fenômeno repetidamente na história da monarquia. Isso não significa dizer que filhos não sofrem as consequências boas ou ruins das cabeçadas dos seus pais. Mas isso não tem nada a ver com maldição hereditária, nem com bênção hereditária. Né? É simplesmente a transmissão de dificuldade de passivos que ficaram na história e que não se encerram, às vezes, numa geração apenas. Né? Então, às vezes você vai ter uma família tendo que reconstruir algo que foi demolido pelos antepassados de longa data. Assim como você vai ter também pessoas netos que dilapidam, ou bisnetos que dilapidam o patrimônio dos seus bisavós, né? E as coisas não aconteceram da noite para o dia. E nós vamos ter esse tipo de fenômeno. Mas isso não tem nada a ver com maldição hereditária, nem com bênção hereditária. Deve ser reconhecido que nenhum mensageiro de Deus foi tão exigido nessa questão da responsabilidade pessoal e foi obrigado a tratar do assunto de forma tão detalhada quanto Ezequiel. Isso porque ele viveu numa época em que as mentes israelitas, elas fervilhavam com a reflexão iminente da queda de Jerusalém. Presta atenção que Ezequiel nasce no ano 622, né? Ele vai
para o cativeiro em 597, você tem, portanto, um tempo significativo, 25 anos, né? E aos 13 anos, em 609, ele vê a morte de Josias, que era o rei piedoso, o último rei piedoso. Em 595, ele é chamado para o ofício profético. 5 anos depois, você tem o chamamento do profeta. Em 586, ele ele tem notícias já no cativeiro da queda de Jerusalém. E quando ele ouve a queda de Jerusalém, ele já tinha sido amaciado para receber essa notícia contundente que a cidade santa ia ser destruída. E sabe qual foi a maneira que Deus usou para anestesiar o profeta para aquela notícia trágica da queda de Jerusalém, da destruição do templo? A morte da esposa dele, que vai acontecer em 588, 2 anos antes da queda de Jerusalém. Já imaginou que anestesia? Olha, Deus vai dar uma anestesia para você segurar a onda, né, da queda de Jerusalém, da destruição do templo. A sua esposa vai morrer como uma ilustração daquilo que vai acontecer na cidade. Irmãos, que maneira assim difícil, né, de ser entendida, de Deus tratar com aquele homem, fazendo experimentar uma dureza tão grande. E ele foi, por causa de todos esses acontecimentos e outros, ele foi exigido para tratar dessa questão da responsabilidade humana, porque ao ir para o cativeiro, aos 25 anos, Jerusalém ficou ainda de pé, o templo ficou ainda de pé. E ao profeta foi dada a responsabilidade de comunicar a mensagem que era oposta àquela que comumente se ouvia nos círculos, entre aspas, religiosos, né, do judaísmo dos seus dias. A sua mensagem era oposta: Jerusalém vai cair. Quando todo mundo está dizendo que não vai cair. Esse era o conflito com o qual ele teve que lidar. Irmãos, as implicações do presente capítulo 18 que eu mencionei são de uma precisão irretocável e objetivamente visavam atacar as principais desculpas envolvendo sofredores culpados. E, na verdade, existe um mecanismo, irmãos, da natureza humana, um mecanismo que a psicologia explica e a Bíblia nos ensina sobre isso. Desde a queda, né? Por que você comeu do fruto proibido? No Éden ainda. O que foi, Adiel? O que foi que o homem disse? A Nara. Não é? Aí o camarada diz assim: olha, mas por que você fez isso? Ela foi a Léa. Não é? Então, a tendência da natureza humana é querer transferir a culpa. E olha como Ezequiel é notável em lidar com as principais desculpas que eram apresentadas naqueles dias, até para defender que Jerusalém não ia cair, ou que, se caísse, a responsabilidade não era minha. E é por isso que ele foi tão contundente nessa questão de chamar cada um à ordem. Veja no capítulo 18, do verso 5 até o verso 20, ele trata da primeira desculpa. Muitos estavam dizendo: olha, a culpa é dos antepassados, não é? E Ezequiel diz: ninguém é extensão da conduta espiritual dos seus antepassados. Do verso 21 até o verso 24, você tem uma segunda coisa a ser ensinada, sendo ensinada pelo profeta. Ele diz: ninguém é refém do seu próprio passado. Você pecou durante 10 anos, 30 anos.
40 anos, mas agora é a hora de você se arrepender. Há tempo. Aí o camarada diz, mas eu vivi sempre no pecado. Agora é hora de mudar. O Ezequiel diz, ninguém é refém do seu próprio passado. E veja do verso 25 até o verso 29, que ele trata da terceira desculpa, para que os israelitas usavam para se eximir da responsabilidade. Porque muita gente diz, eu até gostaria de ser crente, mas o mundo não me deixa ser crente. Aí Ezequiel diz o seguinte, olha, ninguém é escravo das circunstâncias. O meio que você possa viver, ainda que seja o mais terrível de todos, você pode ser crente. No meio das circunstâncias mais difíceis, a responsabilidade é sua. Não é dos seus pais, não é dos seus pecados passados e também não é das circunstâncias. A responsabilidade está com você. Todas essas alegações falsas, e nós devemos reconhecer escorregadias, tiveram que ser enfrentadas por aquele que era o sacerdote profeta, Ezequiel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Esse era o ditado que eles haviam cunhado. Né? Era um dito popular que eles usavam para tentar se eximir da responsabilidade. Mas o Ezequiel disse, nada disso. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um é responsável pela conduta que adotar. Né? E ele estava chamando à fé aqueles israelitas que estavam tentando se esquivar da responsabilidade. Né? Essa aqui é a aplicação. Você não tem esse ensino, né, de que a culpa é transferida de pessoa para pessoa. O único momento na história que isso aconteceu foi na cruz do Calvário. Culpa não se transfere. Né? A culpa é pessoal e intransferível. Isso porque a responsabilidade também é pessoal e intransferível. Né? Preste atenção, você tem que fazer uma distinção entre consequências positivas ou negativas que vão se abater sobre a vida de uma família e até depois da morte dos patriarcas. Isso é óbvio que você tem ensinado não apenas na Bíblia, em toda a história. Mas preste atenção, consequências de pecados ou de boas ações é muito diferente de culpa. Maldição hereditária e bênção hereditária trabalha com culpa. Consequências, muitas vezes você tem repercutindo, reverberando através de muitas gerações. Em alguns casos, nem sempre. Você tem determinadas famílias que pecam tão terrivelmente, mas as próximas gerações escapam, não sofrem consequências e até têm uma vida extremamente abençoada. Quer dizer, não existe regra fixa, até na elaboração da maldição hereditária nem da bênção hereditária, porque você não tem gerações futuras que sofrem terrivelmente por causa de pecado de gerações anteriores. Não tem. Assim como você também não tem bênçãos, né, de pais de determinadas famílias que são extremamente piedosas e os filhos e os netos extremamente ímpios e a coisa não corresponde de forma rigorosa. Não é? Então você tem que fazer separação entre consequências que nem sempre, eu repito, elas se dão na história, né, subsequentemente nas próximas gerações, e culpa. Culpa não se transfere. Né? E o que Jeremias está tratando
o que Jeremias trata no seu livro, na questão de avisar o cativeiro, ele avisa o cativeiro como nós avisamos os pecadores que eles vão para o inferno. Nós vamos avisar até o último minuto. Mas se os pecadores não se arrependerem, eles vão curtir o inferno. E Jeremias deu até data. Olha, o cativeiro vai acontecer assim, há 70 anos. Mas até o último minuto ele ficou insistindo. Mas era a responsabilidade dele. Mas como é que ele disse que o cativeiro ia durar 70 anos e agora ele continua na pregação dele? De arrependimento, porque aqueles que estavam na contramão da vontade de Deus precisavam ouvir aquela mensagem, independentemente se o cativeiro ia acontecer ou não. Não é? Então esse é o problema também de Ezequiel. Ezequiel começa o seu ministério profético muito antes, em 692, que é quando Ezequiel começa o seu ministério profético. O cativeiro a queda de Jerusalém só vai acontecer 6 anos depois, em 586. Né? Então, mas ele continua insistindo, até porque ele, e é o que eu vou enfatizar agora, a pergunta é, por que Ezequiel foi levado a insistir tanto nessa questão da responsabilidade pessoal? É uma pergunta importante, à luz daquilo que o livro nos ensina. Irmãos, a primeira resposta é a seguinte: tanto a elite dos exilados, ele foi para o exílio com a elite, né? Em 597, quanto aqueles que ainda estavam em Jerusalém, eles ouviam mensagens dissonantes, radicalmente opostas, quanto ao futuro da casa de Davi e da cidade santa. O que mais havia na época de Ezequiel era falsos profetas. E os falsos profetas diziam, não vai acontecer nada disso. Vocês estão enganados. Vocês são pessimistas. Vocês estão na contramão. Irmãos, John MacArthur, na sua Bíblia anotada, ele diz o seguinte: em relação às profecias da época, falsos profetas iludiam os exilados, garantindo-lhes um retorno seguro e rápido para ajudar. Olha, Ezequiel foi para o cativeiro e vai voltar rápido. Aí você vai ver que Ezequiel tem uma outra mensagem diferente, capítulo 13 de Ezequiel, versos 3 e 6. E que é interessante. Está na mesma vibe, né? Vamos usar a linguagem de hoje, na mesma vibe de Jeremias. Jeremias diz, olha, não vai ser rápido, vai demorar, capítulo 29 de Jeremias, e vai durar 70 anos, capítulo 15 até o verso 23. Havia uma espécie de triunfalismo infundado entre os judeus. E olha lá, a lei fala uma coisa, supostamente esse triunfalismo infundado, supostamente ancorado nas promessas da aliança. Irmãos, esse tipo equivocado de conduta religiosa tem algumas características. Anote lá. Primeira característica: minimizar a culpa e o pecado. Traço característico dos falsos profetas. Minimização do pecado e da culpa. Segundo, a superestimação do amor divino em detrimento dos demais atributos de Deus. Deus é amor. Como se vai esperar castigo? Mais ainda, a falsa ideia de que o tempo apaga tudo. Tempo não apaga tudo. Tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é confissão, arrependimento sincero, né? Expiação. E quarta característica,
a noção romântica de que o importante agora, deixa o pecado para trás, deixa para trás, o importante é focar no futuro. Onde você encontra esse ensino na Bíblia? Me diga. Van Gemeren, que recebeu a cadeira do Gerhardus Voss, teologia bíblica, né? Olha o que é que ele diz. A esperança deles, daqueles que viviam na época de Ezequiel, era estimulada pela pregação impetuosa dos profetas do pensamento positivo. Ezequiel os compara, capítulo 13, verso 14, são verdadeiros chacais. Chacais. É a linguagem pesada usada por Ezequiel. Enganavam as pessoas com a sua mensagem de paz, em um tempo que o julgamento de Deus estava para ser derramado sobre Jerusalém. Irmão, perfeito. Ele acerta na mosca. Irmãos, havia um passivo coletivo de culpa sobre a nação. Mas o momento era de tomar posição individualmente diante do quadro trágico envolvendo o povo de Deus. Essa era a direção de Ezequiel. Essa era a primeira razão. Por que Ezequiel foi tão enfático na questão da responsabilidade pessoal? Porque havia pregações dissonantes. Havia mensagem dos falsos profetas que apontavam para uma direção. E Ezequiel, da parte de Deus, apontava para a direção oposta. Irmãos, a segunda razão, para aqueles israelitas que não eram crentes, o arrependimento sincero era a porta da salvação. Por isso que ele enfatizou muito a responsabilidade pessoal. E para os israelitas crentes que haviam, porque tinha também esse contingente, e israelitas crentes, sinceros, verdadeiros convertidos, que tinham embarcado na falácia dos falsos profetas. E Ezequiel, ele enfatiza a responsabilidade pessoal para chamar também esse pessoal de volta, para que mudassem de pensamento. Ezequiel foi genial ao declarar a aplicação do princípio da responsabilidade individual diante do juízo coletivo que estava para sobrevir sobre Jerusalém. A destruição estava chegando, mas aqueles que estavam perdidos podiam se arrepender e achar perdão para os seus pecados. E aqueles que haviam sido enganados pelos falsos profetas podiam também mudar de pensamento. Essa foi a ênfase do profeta. Ezequiel, diz Taylor, que é um dos maiores comentaristas do livro, ele diz, olha, Ezequiel, preste atenção nisso, ele é ao mesmo tempo o atalaia para a casa de Israel. Ele diz, olha, a função do atalaia é avisar. Avisa. Se você não avisar, o sangue vai cair sobre os seus ombros. Avise. E se você avisar e as pessoas não levarem em consideração o que você falar, você está livre do sangue deles. Ezequiel é atalaia, mas Ezequiel também é um evangelista. Porque na linguagem do Martin Lloyd Jones, mais do que ninguém, Ezequiel sabia que ele tratava com uma audiência mista. E é por isso que a sua mensagem é como se fosse uma bala de prata para acertar na paca e no tatu. Chamar os incrédulos ao arrependimento e convidar também aqueles que já eram crentes, mas que estavam equivocados nas suas visões, estimulados, estavam equivocados porque estavam dando ouvidos aos falsos profetas. Eles poderiam mudar de pensamento em relação àquilo que ia acontecer com Jerusalém, com a casa de Davi.
Irmãos, duas aplicações. Nas épocas mais críticas da história, e talvez essa seja uma época do presente, a situação do presente momento. Nós estamos vivendo uma das maiores crises por que passou toda a humanidade. E em dias de crise, preste atenção nisso, a doutrina da soberania de Deus, ela é extremamente relevante. E ela se mostra saliente para aqueles que são crentes, porque essa doutrina tem o extraordinário poder de produzir consolações, orientações, direcionamentos, clareza a respeito do modo de Deus ao lidar com os acontecimentos da história. Jamais esqueça isso. Existe um governador moral no mundo e ele também é o Senhor da história. E a segunda aplicação, uma das maiores necessidades da igreja atual, preste atenção, irmão, é ser atalaia no mundo. Essa é uma das maiores necessidades da igreja hoje. Nós não podemos ser parceiros de uma sociedade incrédula e perversa. Como nós vamos nos ombrear, nos associar com uma sociedade? Nós vamos perder, nós vamos ser desmoralizados. Como igreja, nós precisamos ser atalaias no meio de uma sociedade perversa, infiel, idólatra, imoral. Essa é a nossa posição como igreja. E que Deus nos abençoe e possa nos estimular corajosamente a assumir o papel que Ezequiel foi chamado a assumir naqueles dias.